Olá, eu sou o Sérgio Montes, eu sou da Casa Espírita Leão Denis, o CELD, em Bento Ribeiro, e eu quero de imediato agradecer o convite por estar participando desse estudo do Livro dos Espíritos, aqui do Grupo Espírita André Luiz, e que as nossas palavras, né, sejam inspiradas pelos amigos espirituais e que possam trazer para cada um de nós reflexões importantes acerca do que nós estamos fazendo com a nossa caminhada, com a nossa vida. O ensino dos espíritos ele é muito importante quando nós trazemos os ensinamentos para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, nossas convivências, sejam eles no trabalho, seja na nossa família, seja com os amigos, onde quer que a gente esteja. Porque é na relação com o outro que nós vamos percebendo o que nós precisamos mudar e melhorar. E se não tivermos um roteiro ou um guia para dizer para nós qual o melhor caminho e mostrar, até apontar, né? Qual o melhor caminho, como Jesus fez, ele é o nosso modelo e o nosso guia. Fica mais difícil para nós tomarmos algumas decisões ou fazermos algumas escolhas por conta das nossas tendências de vidas sucessivas, onde nós estamos trazendo hábitos corriqueiros e assim, repetimos hábitos nas vidas, comportamentos atávicos, que em um contexto pode até ter sido útil em algum momento da nossa caminhada, mas que hoje, no contexto atual, nem sempre fazem tanto sentido. E muitas das vezes acabamos prejudicados por conta disso. Então eu agradeço o convite, agradeço vocês aqui assistindo, espero ser útil, que os Espíritos nos abençoem, nos ajudem a fazer esse estudo e a fazer essas reflexões para que possamos ter uma caminhada melhor, ok? Eu gostaria de combinar com vocês o seguinte, eu vou lendo as questões, não são muitas questões, mas eu gostaria de ler e ir comentando. Eu acho que ficaria bem bacana a gente até entender um pouquinho, né? Ler as questões que Kardec propõe aos espíritos e as respostas que eles dão, e a gente vai fazendo algum comentário, vai fazendo algumas reflexões nesse sentido com a doutrina espírita. Tá bom? Tá combinado assim? Então, vamos lá? Olha, então hoje nós estudaremos da questão 192 à questão 196 do Livro dos Espíritos. Está na parte 2, é o capítulo 4, Pluralidade das Existências. Na 192, Kardec pergunta assim aos espíritos, olha, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E olha que resposta interessante os espíritos dão. Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, no nosso planeta. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou em um sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. E aí tem uma subpergunta aqui, mas vamos deixar para depois isso. No nosso processo evolutivo, que vai do átomo ao arcanjo, a passagem pela Terra é apenas um trecho dessa linha de tempo, dessa linha de evolução que cada espírito constrói para si. E a própria natureza do planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração, e nós temos visto isso ocorrer aí diariamente, né?
manifestações tanto de planetas de provas e expiações, a nossa vida é repleta de desafios, problemas e dificuldades. Eu até prefiro trocar essas palavras, problemas e dificuldades, por desafios. Porque são nos desafios que nós colocamos a nossa inteligência, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos, para que possamos aprender e resolver as questões. E esses desafios, eles acabam mostrando para nós em que ponto da caminhada a gente está e o que nós precisamos desenvolver, se nós estivermos acordados e prestando atenção no que fazemos, no que pensamos, no que sentimos e no que fazemos. E isso é muito importante na nossa caminhada. Para nós que estudamos a doutrina espírita, eu não sei se vocês já perceberam, né? Eu já percebi. A doutrina espírita, ela é uma luz na nossa mente, na nossa consciência, e ela faz com que a gente tome consciência do que nós escolhemos e fazemos para a nossa caminhada. E isso faz com que ela seja um roteiro seguro para que nós possamos caminhar de forma mais segura, com resultados melhores, tanto para nossa evolução e nosso crescimento, e para a contribuição da melhoria do próprio planeta, e assim a gente consegue ficar mais feliz. Muitas das vezes a nossa vida parece um cesto de desafios. A gente passa por tanta dificuldade, dificuldade aqui, dificuldade ali, é um desafiozinho aqui, é um desafiozão lá, é um desafio dentro de casa, é um desafio na família, é um desafio no trabalho, são desafios, são desafetos, são dificuldades, é um novelo que nós vamos tendo que aprender a desenrolar pedaço por pedaço. E aí a cada pedaço que a gente vai desenrolando tem um ensinamento, tem um aprendizado. Um exemplo muito bom é aquele exemplo da escola. Nós entramos na escola, crianças pequenas, né? E a gente vai lá no jardim de infância. Hoje acho que não é mais jardim de infância, né? Na minha época, eu não sou tão velho assim não, mas na minha época tinha jardim de infância. E aí o primário, aquelas coisas todas, hoje é ensino fundamental, depois veio ensino médio. Enfim, a gente vai passando as séries de aprendizado e em cada série a gente vai aprendendo o conteúdo suficiente para o nosso estágio de entendimento e para o nosso aprendizado. Não adianta eu no jardim da infância receber um problema de derivada integral ou de geometria analítica ou qualquer que seja outra coisa aí que eu não vou conseguir resolver. Mesmo um bem dotado, e são raros os bem dotados. Aquelas crianças que com 3, 4 anos sentam no piano e tocam um Beethoven, um Bach, não é o normal que acontece aqui. É um espírito que traz uma bagagem muito grande. Não é isso normal. Nós ainda estamos naquele período em que nós temos que desenvolver muito dos nossos talentos. É verdade, a gente já tem muito talento desenvolvido, mas ainda precisa desenvolver muita coisa, como ele coloca aqui. O espírito, ou nós, crescemos desenvolvendo as duas asas. Isso é um termo comum na doutrina espírita, né? A asa do conhecimento e a asa da moralidade. Precisamos fazer esse trabalho para desenvolver concomitantemente as duas coisas. Não dá para você desenvolver uma só asa e a outra ficar capenga. Aí a nossa vida fica capenga. As escolhas ficam ruins, os relacionamentos não são relacionamentos que deem bons resultados, nem são prazerosos. Nós acabamos encarando a vida como muitas dificuldades, como uma coisa que não é tão boa para nós. E a vida é muito boa. Ela oferece muitas coisas legais, desde que saibamos usar a nossa visão, os nossos olhos, os nossos sentidos, para tirar o melhor que a vida nos dá. Porque dentro desse melhor vem um monte de coisa misturada aí. Eu vou falar uma coisa aqui que acho que vocês vão entender fácil. Quando a gente compra feijão, né, e não é toda a safra que você tem um feijão de muita qualidade, e às vezes você abre aquele pacote de feijão e você tem que fazer uma catação. Porque junto vem aquele feijão ruim, vem pedra, vem terra, vem um monte de coisa. A vida é assim. Até vem os grãos muito bons pra gente. Mas vem uma série de outros empecilhos que, se a gente for comer aquilo, vai ficar difícil de engolir.
Então nós precisamos desenvolver tanto o conhecimento quanto a parte do nosso desenvolvimento moral, emocional. Nós precisamos olhar um pouco para mim. E a doutrina espírita, ela é um grande processo de autoconhecimento. Ela ajuda a gente a prestar atenção em nós, nas escolhas que fazemos, no que a gente está priorizando na vida, quais são os caminhos que a gente está buscando seguir e escolher nessa jornada que é, na linha do tempo da evolução do espírito, apenas um pequeno pedaço. É um pedaço que pode ser comparado a um milésimo de segundo, um centésimo de segundo em toda a história do espírito. Então, nós estamos num mundo onde, por melhor que a gente seja, por mais que a gente se esforce, não vamos conseguir em uma vida só desenvolver todas as potencialidades que nós espíritos temos. Estamos num processo de caminhada. E alguns espíritos já falaram na literatura, em alguns livros, que nós estamos mais próximos ainda do início do que do final dessa jornada. Nós já começamos, e olha só, a gente tem visto isso aí, né? Nós já começamos a sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas como é o nosso comportamento diante dessa notícia? A gente senta e espera que o mundo mude, ou nós estamos promovendo em nós a nossa mudança para que nós possamos fazer a diferença no mundo e tornar o mundo melhor? Mas o que eu sozinho posso fazer para melhorar o mundo? E aí tem uma historinha que é muito legal, é muito interessante, às vezes até a gente escutá-la outra vez, você já deve conhecer, mas eu vou falar aqui, vocês me permitam eu falar. A floresta pega fogo, os animais começam a correr, cada um vai para o seu lado, todo mundo fugindo do fogo, e alguns animais veem aquele colibri, aquele beija-flor, vai no rio, bebe água, volta e bota uma gotinha ali no fogo, um pedacinho ali no fogo, volta, e aí usa um animal, que eu não lembro qual foi, pergunta para ele, mas beija-flor, você não vê que com essa gotinha você não vai apagar o incêndio? E ele diz assim, sim, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Quando nós nos melhoramos, quando nós crescemos, tanto em conhecimento como em moralidade, o nosso entorno fica melhor. O relacionamento com a família fica melhor, o relacionamento no trabalho fica melhor, o relacionamento com os filhos melhora, o relacionamento com a gente mesmo melhora, e à medida que eu vou tornando o meu entorno melhor, essa vibração de positividade, de melhoria, vai influenciando as outras pessoas. E aí eu vou fazendo com que as pessoas também reflitam, pensem, não é falando, é com a mudança comportamental. Então, na nossa caminhada é muito importante a gente prestar atenção no que está fazendo. A gente chama isso de tomada de consciência. É preciso que a gente faça uma tomada de consciência para realmente identificar o que a gente tem escolhido, o que tem feito no nosso dia a dia, da nossa vida. Porque não existe a questão da culpa, mas existe a responsabilidade. Então, à medida que eu vou escolhendo, fazendo acontecer, ou me eximindo de fazer, porque eu também sou responsável pelas omissões que eu coloco, eu vou colher o resultado. O plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que eu plantar ou deixar de plantar, eu vou ter um resultado. Fica tranquilo assim, esse entendimento? E tem uma subpergunta que é muito interessante, né? Mais um comentáriozinho aqui na 192 que ele diz assim, né? Quanto mais a gente se adianta, em uma vida, em um pedaço, né, uma encarnação, que é um pedacinho dessa linha do tempo, nesse pedacinho a gente não consegue fazer a evolução toda. O tempo é muito curto para a gente trabalhar muitas coisas, e na maioria delas são coisas que a gente arrasta há séculos. São tendências, são comportamentos, são pensamentos engessados que a gente carrega isso e é preciso mudar. É preciso fazer aquele trabalho da reforma íntima. Em uma vida dá para fazer isso tudo? Não. A gente faz o que a gente pode.
o que vale é o esforço que a gente emprega para fazer a nossa mudança. Mas quanto mais a gente se melhorar nessa vida, menos penosas serão as outras. Nós somos os construtores do nosso destino. Nós somos os arquitetos do nosso destino, como a Joana de Ângeles fala para nós. E que eu acho muito bonita essa frase. Então, eu estou construindo hoje para mim a minha morada de amanhã. O meu planeta, a minha casa, a minha vida. É isso. E aí o Kardec coloca uma subpergunta que fala assim, ó. Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prende amarguras? É o que a gente acabou de falar, né? E aí o Espírito fala para ele, ó, sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Olha que interessante. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. E aqui é uma coisa interessante, permanece no mesmo ponto. Por que ele fala que permanece no mesmo ponto? Porque o espírito não retrograda, a gente não vai descer na escala. Mas eu também posso ficar parado e não avançar. E aí quando eu não avanço, porque eu estou buscando o avanço, a própria força das coisas me carrega. E isso é que é o maior problema na nossa caminhada, e às vezes o conhecimento espírita faz com que algumas pessoas pensem assim. Mas se eu tenho várias vidas sucessivas, para que eu vou me melhorar nessa? Eu vou aproveitar essa que está legal, e aí isso aqui eu melhoro na próxima. Ok, é uma escolha que você faz. Mas será que você vai ter tempo suficiente, as oportunidades para fazer essa melhora em uma outra vida que você tem tido hoje? A família que você veio, que facilita ou dificulta, ou te desafia a mudar, o contexto que você nasceu, tudo isso ele é preparado para você usar ao máximo as suas capacidades. Dentro de uma proporção que você pode obter nessa vida, mas o contexto que a gente vive hoje, de família, de trabalho, de cidade, de moradia, ok, a gente escolhe um monte de coisa. Umas estão no plano reencarnatório, outras nem tanto. E assim, a escolha que a gente faz vai dar um resultado para a gente. Então, esse contexto que é permitido que a gente use hoje, pode ser que numa outra vida a gente não venha nesse contexto tão favorável para fazermos as mudanças que nós precisamos fazer nessa vida. Ficou claro? É muito bacana isso, né? São oportunidades que a gente tem de crescimento. Na 193, ele fala assim, ó, Kardec pergunta assim, pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E aí a gente acabou de falar e o espírito responde assim, ó, com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Então, hoje eu venho empresário, empreendedor, com dinheiro, ou líder de alguma empresa, ou líder comunitário, não importa, uma posição de poder, uma posição de riqueza ou dinheiro, ou ao contrário. Eu venho pobre, eu venho necessitado, eu venho de uma forma simples. Posso, numa outra vida, trocar de posição? Sim. E provavelmente isso pode até acontecer mesmo, porque para a gente fazer os aprendizados, nós temos que passar por todos os contextos e situações. Porque são nas dificuldades que nós somos desafiados. E nós somos desafiados a quê? A trabalhar a nossa inteligência, a trabalhar o nosso estado emocional, a trabalhar a nossa ligação com o plano espiritual, para que a gente possa, nas preces, obter a ajuda, obter a inspiração, a intuição. E esses desafios são os melhores para que nós possamos desenvolver o que nesse momento nós estamos precisando. Tem pessoas que vêm com o desafio da família. Você percebe que tem pessoas que estão inseridos numa família que às vezes são difíceis, né? Difíceis é a maneira de falar, porque são os nossos desafios. Outras têm o desafio do trabalho, vêm num contexto profissional desafiador. Outras vêm nos dois contextos desafiador. Outras vêm em contextos tanto profissional como de família sensacionais, apoiam em tudo. Para quê? Às vezes para vencer a preguiça, o desleixo, um monte de outras coisas que não ajudam a pessoa a crescer e a progredir. Quando a gente fala em crescer e progredir, nós pensamos só no progredir materialmente.
Nós não pensamos em crescer espiritualmente, moralmente, desenvolver nossas capacidades, nossos talentos, desenvolver nosso conhecimento, nosso estudo. Para vocês terem uma ideia, só para exemplificar aqui o que eu estou falando, o brasileiro, ele não lê 20 páginas por ano, a média dos brasileiros, né? Não consegue ler 20 páginas de um livro por ano. Não chega nem a um livro. Isso é muito pouco. Como é que a gente quer desenvolver o nosso conhecimento se nós não fazemos a nossa parte? Percebe como é que a coisa acontece? Esse é o caminho. E aí, vamos lá para outra pergunta. Olha, agora, como espírito, na 193 ainda, desculpa, como espírito, eu não retrogrado, eu não vou descer para um outro reino, não vou ser um espírito inferior, não vou. Eu vou estacionar numa posição da minha evolução espiritual. Com relação à posição social, eu posso mudar sim, e provavelmente isso vai acontecer. Para que nós experimentemos e sejamos desafiados em vários contextos. À medida que os contextos mudam, os aprendizados mudam e eu vou crescendo, eu vou ampliando o meu desenvolvimento e o meu crescimento. Na 194, ele fala assim, ó, é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? Não, porque a gente não desce na escala, né? E a resposta do espírito é muito simples. Não, visto que não pode degenerar. O acelerado é um ser inferior. Alguns países ainda acreditam, né, que você desencarna e aí na outra encarnação você vem no corpo de uma vaca, no corpo de um cavalo, de um elefante, não sei. Não, isso não acontece. Até foi um estudo do Livro dos Médiuns semana passada que eu fiz que falava disso. A própria energia do corpo humano, do espírito no corpo do homem, do ser humano, é muito grande para um corpo de um outro animal da escala evolutiva. Então nós somos o topo da escala evolutiva nesse momento. E aí a nossa energia ela não é compatível com a energia de um animal. Percebe? Então, ele fala assim, ó, na sua pergunta a Kardec faz, olha, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. Então, se numa vida, as escolhas que eu faço, estou na minha encarnação aqui, estou vivendo, estou lá vivendo, bacana, eu vou fazendo as minhas escolhas, eu vou decidindo as coisas que eu quero no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, e cada escolha que eu faço vai dar um resultado. Lembra que cada escolha tem uma renúncia. E aí, à medida que eu vou fazendo a minha plantação, o meu plantio, eu vou tendo as minhas colheitas. Pode ser que numa vida eu não consiga, por causa do período daquela encarnação, aproveitar os benefícios da colheita. Isso eu faço numa outra vida. As vidas são sucessivas e solidárias. O que eu aprendo em uma vida não fica perdido naquela vida. Eu vou levando como bagagem para outras vidas. A gente não vê isso com os superdotados, com essas crianças que trazem. Tem criança de 3 anos que senta no piano e toca Bach, Beethoven. Eu li, tem uns 2 ou 3 meses aí, eu li um caso de um menino de acho que 9, 10 anos que estava se formando em Harvard. E num curso top lá, não sei se era engenharia ou se era medicina, num curso top. O que é isso? Isso é bagagem espiritual, mas é a bagagem espiritual de um espírito que tem consciência. Ele está consciente de que ele é um espírito, de que ele tem esse conhecimento, então ele consegue acessar esse conhecimento. Será que a gente tem consciência da vida que a gente leva? A gente está consciente disso? É muito importante a gente parar para prestar atenção nisso, né? Então, ele fala isso. A 195 ele fala assim, ó, a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer com que certas pessoas perseverem no mau caminho? Por que eu vou melhorar agora se vão ter várias vidas onde eu posso melhorar? E aí o Espírito fala assim, ó, aquele que assim pensa em nada crê e a ideia de um castigo eterno não refrearia mais do que qualquer outra, porque só a razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Quando a pessoa pensa assim,
né? Ela mesma é uma escolha que ela está fazendo. E ela está escolhendo estacionar naquele momento. E a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando nós não aproveitamos as oportunidades para nós crescermos, porque eu preciso crescer como espírito, a gente precisa abrir um pouquinho essa questão da ideia de que crescimento, evolução e progresso é só material. Ele até faz parte da nossa existência, do nosso momento atual na Terra. É preciso a gente ter pelo menos o necessário para que a gente consiga viver, sobreviver, o trabalho digno para que possa sustentar a nossa existência aqui. Mas o trabalho mesmo que a gente tem que fazer é a nossa melhoria, a nossa reforma íntima. É o crescimento tanto do conhecimento, nós precisamos melhorar muito, ampliar muito o nosso conhecimento, quanto nos nossos comportamentos, sentimentos, emoções, no nosso estado moral. E quando a gente pensa, eu vou deixar pra lá porque dessa vida não dá. O marido é chato pra caramba, nessa vida não dá não, eu melhoro na outra. A esposa também é, nossa, que karma, o filho, que karma, tudo vira um karma. E karma, a irmã Sudufo fala pra gente que karma é o nosso aprendizado. É o que eu preciso aprender. Então karma é como se fosse aquela sériezinha, ó, isso aqui são os ensinamentos que você precisa desenvolver. Isso aqui é karma. Então, se eu tenho o marido, a mulher, o filho, o amigo do trabalho, o chefe desafiador, o meu karma é tirar o aprendizado disso. O que eu preciso aprender com essa pessoa do meu lado? Percebe? Na última questão ele fala assim, olha, na 196, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição. O espírito é categórico. Sim, é exatamente isso. Então, a nossa vida material, nós vamos melhorando à medida que a gente vai passando pelas provas, pelos desafios, em diversos contextos, em diversos momentos. E aí, à medida que a gente vai entrando, o que a gente chama de problema, né, ou dificuldade, aquilo sempre oferece um aprendizado para nós. O que é importante é que a gente esteja de olhos abertos para prestar atenção no ensinamento que aquele momento está passando para nós. Muitas das vezes repetimos as mesmas dificuldades e desafios. Isso é um sinal que a gente ainda não aprendeu a lição, ou não aprendeu o ensinamento que aquilo está trazendo para nós. E à medida que a gente vai conquistando esses aprendizados, novos desafios vão aparecendo, faz parte, novos desafios vão aparecendo para que a gente vá o quê? Crescendo. Leon Denis costuma dizer para a gente que a gente progride numa espiral ascendente. Então assim, a gente vai passando pelos desafios e vai evoluindo. E nos desafios da vida, se a gente aprendeu a lição, a gente tem que fazer uma prova de que realmente aprendeu. Isso aqui é uma prova. Onde somos testados para ver se o nosso aprendizado realmente faz sentido. Então chegamos aqui ao final dos nossos itens de estudo do Livro dos Espíritos. Eu espero que tenha sido útil ao aprendizado e que possamos lembrar sempre que o momento que a gente vive aqui não é um momento definitivo, é apenas um pedaço da nossa existência espiritual. A nossa existência material é um dia na eternidade, é um minuto na eternidade. Então, isso traz para a gente mais tranquilidade, mais paz e mais serenidade para enfrentar as dificuldades que a gente tem enfrentado nos dias de hoje. E que possamos sempre ter um pensamento positivo, estarmos conectados com a espiritualidade mais alta, com o Mestre Jesus, com os nossos anjos de guardas e guias espirituais, para que possamos receber deles e aurir deles a energia de que necessitamos para nos tornar mais fortes e positivos e caminharmos com mais firmeza. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e até a próxima.